Colegas, eu vou iniciar aqui e tentar mostrar para vocês aqui como a gente faz algumas dessas atividades, aliás todas elas, para tentar ajudar vocês. Eu não vi o professor dizer durante as aulas, mas quando a gente está desenhando, mesmo em construção geométrica, fazendo desenho técnico, a gente precisa usar as normas técnicas para construir esses desenhos. Então eu peguei aqui, ó, com a régua 1 centímetro, régua e compasso 1 centímetro aqui, ó, compasso com abertura de 1 centímetro, peguei na régua, e no papel eu coloco a ponta seca aqui bem na pontinha dele, ó, marco aqui e marco aqui, e repito esse procedimento nos 4 pontos do papel aqui e aqui. Vou mover o papel para ficar visível quando vocês estiverem vendo o vídeo, aqui e aqui, e como eu disse, nos 4 cantinhos do papel, aqui e aqui. Depois de feito isso, eu uso a régua e a 0,5 para marcar esses pontos, ligando construindo a minha margem. Não venho até embaixo não, tento marcar somente até a distância do outro ponto, sem cruzar as margens. Construir a margem. Depois que a gente construir a margem, a gente posiciona a régua aqui para iniciar o desenho. Eu vou iniciar da atividade 5, já que as outras são relativamente fáceis, dava para fazer só pelas aulas. Vou posicionar a régua aqui na parte inferior, na parte de baixo do papel, e vou construir uma reta qualquer aqui, ó. Essa reta é uma reta suporte. Eu vou chamar ela de reta R. Vou marcar um ponto qualquer sobre a reta R e vou chamar de A. Usando o compasso em A, ponta seca em A, eu vou marcar um ponto aqui com a mesma abertura para o outro lado, 2 pontos sobre a reta. Vou colocar a ponta seca sobre um dos pontos, abrir o compasso mais que a metade desse segmento que eu marquei, marcar um arco para cima, um arco para baixo, com a ponta seca na outra marcação, da mesma forma, um arco para cima, outro arco para baixo. Onde esses arcos se encontram, a gente tem um ponto. Eu vou colocar aqui a ponta do grafite para posicionar e vou construir uma reta perpendicular a R, passando pelo ponto A. Eu vou chamar essa reta aqui de S.
Agora que eu construí essas retas, na atividade a reta e a perpendicular passando pelo ponto A, na atividade 5 diz, dado um segmento AB de comprimento A, obtenha um segmento de comprimento A raiz de 5. Eu vou construir um segmento qualquer aqui, ó, em cima para ter como referência. Ele não me diz uma medida exata, então eu não preciso dizer se ele tem 1, 3, 4, 10 ou 5 centímetros. Para não ficar um desenho muito pequeno, definir aqui um segmento. Vou chamar esse segmento de BC, de comprimento igual a A. Com o compasso, eu vou pegar o comprimento do segmento BC com a ponta seca em A, vou transferir o comprimento BC para a reta suporte R e para a reta suporte S. Tendo transferido os segmentos para essas retas, para as retas suportes, eu vou ligar esses pontos. Como eu vou nomear aqui esse ponto de C, esse outro ponto de D. Como o segmento AC tem comprimento A e o comprimento AD também tem comprimento A, que é isso aqui. Pelo teorema de Pitágoras, a gente tem A ao quadrado mais A ao quadrado igual a x ao quadrado. Resolvendo aqui o teorema de Pitágoras, a gente A ao quadrado com A ao quadrado a gente vai somar, ficando 2A ao quadrado igual a x ao quadrado. Como o que interessa para a gente é o comprimento DC, a gente vai extrair a raiz dos dois lados da igualdade. Dois A ao quadrado igual a x ao quadrado. Assim, ou igual a raiz de x ao quadrado. Assim a gente conclui que a raiz de A ao quadrado é A, então ele passa para fora da raiz. A raiz de 2 a gente não precisa simplificar, pode deixar escrito assim mesmo. A raiz de 2 igual a x. Usualmente o x devia estar no primeiro membro, mas eu não vou me preocupar com isso agora não. Isso aqui é só para comprovar que se a gente tem um quadrado de lado medindo A diagonal desse quadrado vai ter medida igual a A raiz de 2. Assim, dessa forma, para dar continuidade e encontrar diagonais com medida de A raiz de 3, A raiz de 5, A raiz de, seja lá quanto for, A raiz de N, a gente precisa construir uma reta que seja perpendicular ao segmento CD, passando aqui pelo ponto D. Para isso, eu posso usar o compasso aberto em qualquer tamanho, mas eu vou usar ele sempre com a medida A, fica mais prático. Então aqui, com a medida A, eu vou colocar a ponta seca do compasso em D, vou construir uma semicircunferência cortando CD. No ponto onde essa semicircunferência corta CD, eu vou colocar a ponta seca. Posso usar a mesma abertura do compasso,
Essa primeira marcação que eu faço sobre a semicircunferência, ela forma um ângulo de 60 graus. A segunda marcação tem 120 graus. Eu faço um arco para cima, com a ponta lá na segunda, ponta seca lá na segunda marcação de 120 graus. Eu faço um outro arco. E onde eles se encontram, aqui nesse ponto, eu posso colocar a régua, ligar até o ponto D, e nesse caso eu vou ter a perpendicular passando pelo perpendicular ao segmento CD, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, que mede A raiz de 2 e passa pelo ponto D. Como eu estou usando o mesmo diâmetro, ou seja, a mesma abertura do compasso, o mesmo raio, então aqui onde a semicircunferência corta a perpendicular que eu terminei de construir, eu posso ligar aqui até o ponto C, e assim eu vou ter encontrado a diagonal que mede, vou virar aqui o papel, a raiz de 3. Essa aqui é a raiz de 2, essa é a raiz de 3. Esse ponto aqui eu vou chamar de E. Eu posso usar a letra maiúscula da minha escolha para nomear os pontos. Os pontos são letras maiúsculas e os segmentos de retas letra minúscula. Eu vou continuar com o mesmo procedimento, fazendo mais duas vezes, até encontrar o segmento que o exercício me pede, que é a raiz de 5. Então, ponta C quem é, mesma abertura do compasso de antes, construir o semicírculo, ponta seca no semicírculo, onde ele corta o segmento EC, marco 60 graus, ponta seca, onde eu marquei 60 graus, marco agora 120 com um arco maiorzinho, depois vou com a ponta seca para 120, faço eles se tocarem e construo a perpendicular ao lado EC, que passa pelo ponto E. Como eu construí aí, como vocês podem ver, ligando agora aqui onde o semicírculo corta a perpendicular até C, eu tenho o segmento de reta 2A ou a raiz de 4. Vocês podem encontrar das duas formas. Continuando, repetindo o mesmo procedimento mais uma vez, para encontrar a raiz de 5. Ponta seca, onde agora eu vou chamar de F, o ponto F. Ponta seca em F, abertura de comprimento A, construo o semicírculo. Eu gosto de fazer o semicírculo para ficar visível, mas vocês podem fazer só arcos, e um semicírculo é um arco de 180 graus. Vou pegar o compasso com a mesma abertura, marcar 60 graus, arco maior de 120, porque eu vou precisar cortar ele, ponta seca sobre o arco de 120, ele precisa ser maior um pouquinho, já que não encontrei a interseção dos arcos, aqui, ligando os pontos, esse e o ponto F,
a medida do comprimento A sobre a perpendicular que passa pelo lado FC e o ponto F, eu ligo até o ponto C, e aqui eu tenho a raiz de 5. Aqui está feita a atividade 5. Aí a gente precisa descrever esses passos da maneira que a gente fez, que é o que ele pede na atividade lá, diga como você construiu. É só a gente descrever os passos. Construiu, retratar suporte com o compasso em tal ponto, de acordo com a atividade de vocês, da maneira que vocês fizerem, e a letra que vocês usarem o ponto. Vai dizer que construiu a perpendicular passando por determinado ponto, marcou o comprimento A sobre a reta suporte R e D, ou R e S, ligou os pontos D e C, construindo o segmento de reta A raiz de 2. Pelo segmento de reta A raiz de 2, construiu uma perpendicular que é perpendicular ao segmento DC e passa pelo ponto D, com o comprimento de A sobre essa perpendicular que a gente terminou de construir, a gente encontrou o ponto E. E ligando o ponto E até C, a gente tem o segmento EC, que tem comprimento A raiz de 3. Repetindo o procedimento, construindo uma perpendicular que passa pelo ponto E e é perpendicular ao lado EC, pegou o compasso com o comprimento A, marcou sobre a perpendicular o ponto F, ligando F até C, a gente construiu o segmento de reta de comprimento 2A, ou A raiz de 4, tanto faz. O que a gente procura é o próximo segmento, que é A raiz de 5. Procedendo da mesma forma, constrói uma perpendicular em relação ao segmento de reta FC, passando pelo ponto F. Com a abertura do compasso de comprimento A, marca ou transfere o comprimento A de F até H, de H até C, a gente vai ter o comprimento da diagonal do triângulo medindo A raiz de 5. Vai fazer isso aqui e vai descrever isso nessa atividade. É o que o professor pede que se faça.